Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui nesta plataforma. Eu queria, neste dia, onde a igreja celebra a exaltação da Santa Cruz, deixar aqui uma palavra, uma pequena reflexão sobre esta temática. Eu gostaria, antes, deixar um pequeno testemunho. Foi um fato que aconteceu em minha vida. Na época da minha juventude, tinha muitos conhecidos, muitos amigos, e a maior parte deles eram de denominação protestante. E na altura, eles começaram a tentar influenciar um pouco assim, o meu conhecimento e a minha fé, porque também eu não tinha assim, o mínimo conhecimento sobre a doutrina católica. Então, eles falavam contra alguns pontos da fé, falavam contra a Nossa Senhora, contra a questão das imagens, contra a questão da cruz, sobretudo na devoção católica, naquilo que é o simbolismo da cruz. Muitas vezes, quando a gente faz o sinal da cruz, aquilo nos remete à nossa fé. Então, eles diziam que, ao fazer o sinal da cruz, estávamos ali a crucificar mais uma vez o Cristo. E eu confesso que na altura eu fiquei muito incomodado, muito triste, e pensava assim em abandonar a fé de meus pais, a fé católica. Até que, em um determinado dia, através também de muitas orações, eu já vinha pedindo a Deus para que Ele pudesse assim responder às indagações do meu coração. Então, uma certa noite, eu coloquei esse propósito e, de fato, Deus me mostrou através de um sonho toda esta realidade da riqueza da doutrina católica, e o próprio Deus respondeu todas essas indagações do meu coração, principalmente no que toca à devoção à Nossa Senhora, a devoção à exaltação à Santa Cruz, a questão das imagens, entre outras coisas. E eu acordei na manhã, após este sonho, um pouco assim, um pouco reflexivo, mas ao mesmo tempo animado, alegre com aquela palavra que Deus tinha revelado através do sonho. E não somente isso, não bastasse, eu senti uma forte vontade de pegar a Sagrada Escritura e abrir a Sagrada Escritura. Então, aleatoriamente, eu abri numa passagem que foi remetido ali à carta de São Paulo aos Gálatas, logo no finalzinho. Então, eu encontrei uma passagem que dizia o seguinte: vejam com que letras grandes escrevo com meu próprio punho. Então, o apóstolo Paulo a dizer aos Gálatas, glorie-se na cruz do Senhor. Então, aquilo foi mais do que uma confirmação, tanto do sonho, onde o próprio Deus revelou para mim, entre esse ponto, os outros pontos, como também restaurou a minha fé, que estava um pouco cambiante naquela ocasião. E para mim foi muito bom, foi muito importante, porque tanto eu reavivei a minha fé, como também a de demais pessoas. E aquilo foi um ponto fundamental e forte para que eu pudesse estudar mais e mais a fé, a doutrina católica, não só para mim, mas para aquelas pessoas também que estavam à minha volta. O próprio Santo Agostinho já dizia que nós não conseguimos amar o que nós não conhecemos. Então, o fato de conhecermos nos remete a amarmos melhor e, através deste amor, servirmos melhor e, através desse serviço, um dia nos unir eternamente nos braços de Deus, nos reinos dos céus. Então, fica esta palavra neste dia, neste domingo, onde a igreja celebra a exaltação da Santa Cruz. Trazendo um pouquinho o significado também da cruz, essa realidade da entrega de amor. Então, a cruz é um sinal, é um ápice do amor
que Deus tem para a humanidade. Evidentemente que Deus poderia, né? Poderíamos então nós interrogar a Deus, né? Deus poderia substituir Jesus por um anjo para sofrer e dar a vida por cada um de nós, poupando o seu filho da morte da cruz, né? Do peso acabrunhado? Evidentemente que não, porque a ofensa com que foi feito a Deus através do pecado original era de caráter infinito, né? De caráter infinito. Então, somente um ser infinito, né, pudesse ali sofrer e morrer e dar a vida por cada um de nós. Então, o anjo, que é uma criatura de Deus, não poderia substituir o próprio Jesus, mas somente o Jesus, que é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que a ele foi dado um corpo e uma alma. Então, através desse corpo humano, ele pudesse, então, padecer por cada um de nós. E nesse padecimento viesse a morrer, né, embora a parte, né, divina não se apartasse do seu corpo na tumba lá, né, evidentemente também na cruz, mas também não se apartasse de sua alma, que foi visitar aqueles que morreram desde Adão, para resgatar e salvar os justos do Antigo Testamento. Então, damos graças ao nosso bom Deus, que através de Jesus morreu por cada um de nós ali, demonstrando o grande amor que Deus tem pela humanidade. Então você pode bater no peito e dizer: eu sou um filho, eu sou uma filha, amado, amada por Deus. E evidentemente que também a questão também da obediência e da fidelidade. Então, Jesus, ele foi obediente ao Pai, né? Obediente até a morte, né? Não somente isso, ele foi humilde, ele humilhou-se a si mesmo, né? Para que nós pudéssemos também, através deste grande exemplo, também exercer a virtude da humildade, a humildade que se opõe à soberba, que é o mal, né? Que é o princípio de todo mal, que foi o mal ali de Satanás, dos anjos caídos, que por soberba desobedeceram a Deus. E o contrário da soberba é a humildade. Uma pessoa que soube muito bem seguir o exemplo de Jesus foi a sua mãe, Maria Santíssima, que na sua humildade ela foi elevada à dignidade de ser a mãe de nosso Salvador, como já dizia Santa Isabel, né? A mãe do meu Senhor. Então, Nossa Senhora, um grande exemplo daquela que soube olhar para Jesus, o seu filho, né? Jesus, o nosso Senhor, aquele que humilhou-se a si mesmo, né? Até a morte. Também a realidade do sacrifício perpétuo, porque o sacrifício de Cristo, ele é único e eterno. Então, o sacrifício de Cristo também nos remete aos sacramentos, porque apesar de Jesus ter morrido, além de morrer, ter sofrido na cruz por cada um de nós e na morte ter nos abrido, então as portas, né, do reino de Deus. Isso ele fez, né, evidentemente que dentro de um plano divino, conciliou a salvação humana, né, a salvação de todo homem, à realidade dos sacramentos. Né? Então, ele condicionou a salvação da cruz aos sacramentos. Então, pela cruz fomos salvos, mas é necessário sermos batizados, porque quem crê e for batizado será salvo. Então, pela cruz ele nos salvou, mas é necessário irmos até o sacerdote, o padre, e confessar os nossos próprios pecados e se arrepender e receber a absolvição que está condicionada à realidade da cruz. Então, o próprio Jesus que disse, né? Os pecados que vocês perdoarem, por mim serão perdoados. Então, essa realidade do batismo, a realidade da confissão, né? Que também é um outro sacramento, mas também todos os outros sacramentos estão direcionados e condicionados a essa realidade
da salvação que o Senhor nos trouxe através da cruz. E dentre os 7 sacramentos, o principal, digamos assim, depois do Santo Batismo e da confissão, é a Sagrada Eucaristia, onde Jesus está presente no seu corpo, na sua alma e na sua divindade. Então, através do alimento e da adoração ao Santíssimo Jesus na hóstia consagrada, a gente se une a Cristo, aquele que na cruz morreu por cada um de nós. E, além disso, a questão também da transformação e da esperança, a gente saber fazer essa mudança, a gente olhar para a realidade da cruz de Jesus e ver também as nossas cruzes do dia a dia. Isso nos faz conciliar os nossos sofrimentos, nossos sacrifícios do dia a dia, seja o sacrifício do trabalho, seja o sacrifício da decepção, que até nós muitas vezes vem, nessa caminhada da vida. Ao invés da gente murmurar, ao invés da gente reclamar, a gente fazer daquilo um sacrifício, unindo o nosso sacrifício, o pequeno sacrifício do nosso dia a dia, ao sacrifício de Jesus. E isso faz com que a gente cresça espiritualmente na fé e nas virtudes. Então, que Jesus possa, a cada dia, fazer com que a gente tenha, então, esta vocação, e essa abertura de aceitar a nossa salvação também por meio do sacrifício. Então, através do sacrifício, que é essas penitências que a gente faz, isso vai amortizar ou até mesmo anular a nossa remissão, seja aqui nessa terra, seja no purgatório, para que possamos, o quanto antes, se unir a Deus, nosso Senhor. Então, fica aqui, então, essa palavra, que a cruz também seja o símbolo da cruz, não seja para nós uma espécie de amuleto, uma espécie de sinal mágico. Quando a gente coloca, a gente vai receber, ter a prosperidade financeira, na saúde, etc, etc. Mas que seja para nós este símbolo da fé, o símbolo dos cristãos, o símbolo dos apóstolos, o símbolo de Nossa Senhora. Então, fica então essa mensagem para o dia de hoje, que Deus possa abençoar cada um de vocês. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E a nossa mãe, Maria Santíssima. Que Deus abençoe a todos. Um beijo no coração de cada um. Graças.